Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou dar continuidade à série Desafio Temas de Redação. E o tema de hoje é a diversidade cultural que caiu no Enem no ano de 2007. O título ficou assim: Cultura e Diversidade no Brasil. De acordo com Lévi-Strauss, a cultura é um sistema de comunicação simbólica que deve ser estudada de forma minuciosa e crítica, tal e qual como os romances, os filmes e os próprios discursos políticos são analisados. Stroh pensa a diversidade cultural elaborando sua teoria a partir de uma crítica ao evolucionismo. Nessa perspectiva, o que se pode refletir de modo fundamental sobre a compreensão do convívio entre as muitas diferenças em relação aos fatores da diversidade cultural no Brasil? Então, eu formulei uma introdução com um argumento de autoridade do filósofo francês Lévi-Strauss e, a partir disso, eu vou falar sobre outros pensadores da antropologia. Continuando, segundo o antropólogo Darcy Ribeiro, o Brasil é resultado da mistura de indígenas com povos africanos e europeus. Porém, o Brasil possui uma complexa mistura com diferentes raças. As principais, as três principais raças que eu coloquei aí, as três principais raças brasileiras, se fundiram entre si para formar uma cultura diversificada. Embora muitas pessoas sejam preconceituosas por não aceitarem viver ao lado de pessoas multirraciais, o Brasil é formado por raças heterogêneas. Para a antropóloga Cibele Verani, o conceito de raça nas ciências antropológicas foi substituído pela categoria população. Portanto, isso demonstra que a diversidade cultural brasileira é mais complexa do que parece. Nesse segundo parágrafo, eu volto a ressaltar dois grandes pensadores da antropologia, dois grandes antropólogos que foram Darcy Ribeiro e Cibele Verani. Então, nós temos aí dois grandes com citações, são os argumentos de autoridade que são muito comuns nas notas máximas. Quando você vê uma nota máxima, tem lá argumento de autoridade em parágrafos, em quase todos, Você tem quase todos os parágrafos com argumentos de autoridade. Então fique bem esperto, fique bem esperta nisso. Continuando. Por outro lado, o país possui muitas crenças consideradas miscigenadas, daí o sincretismo religioso, que é uma forma de mistura entre as muitas religiões diferentes. Ademais, o último censo do IBGE referente à diversidade religiosa no país em 2010, assinala um crescimento de grupos religiosos. Entretanto, vale destacar que a música, do mesmo modo, reflete a diversidade étnica e cultural. Por exemplo, a bossa nova, criada na década de 50, foi criada ao se misturar a cultura branca e a cultura negra. Conforme a história da música nacional, o samba, canção criado na década de 20, foi um estilo musical surgido da fusão entre elementos musicais distintos. Desse modo, tanto a religião quanto a música brasileira comprovam a miscigenação. Então, nesse terceiro parágrafo, eu utilizo dados estatísticos, utilizo um argumento de autoridade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do IBGE, e com um certo dado estatístico. Quando você não tem certeza, quando os dados não são concretos, você não utilize dados reais, dados concretos, ou aqueles dados que são verdadeiros, são óbvios. Você utilize ideias óbvias. A maioria dos pensadores, ou a maioria dos intelectuais, ou a maioria dos especialistas acredita que o Brasil é um país mestiço. Isso é óbvio, Então, quando você utiliza esse tipo de argumento, não tem problema nenhum como um argumento de autoridade.
Prosseguindo. Agora é a conclusão. Por fim, aproximar raças é também diversificá-las. Contudo, a diversidade que cada grupo possui deve ser respeitada de acordo com as suas políticas, pois o homem carrega a sua cultura e difundi-la torna-se uma transmissão de valor natural e digna. Então, essa transmissão de valor eu trabalho na conclusão, mostrando que é um encerramento, eu tenho ali intervenção, porque eu falo da política, eu falo de respeito que deve haver no Brasil, e principalmente esse resumo, essa síntese da introdução é importante. Mesmo que se eu resumi-la numa frase ou em duas, não há nenhum problema, e resumir é importante no concurso de redação, em que você vai precisar ter uma capacidade de síntese grande e também trabalhar criticamente ideia de pensadores, de filósofos, de filmes. Eu poderia muito bem ter feito uma alusão a um filme na introdução sem nenhum problema. Quando você alude, você obviamente precisa conhecer. Então, se você assistiu um filme, por isso que é muito interessante, é muito bom assistir filmes que tem filmes gratuitos que falam sobre cultura, que falam sobre dramas, que falam sobre casos, né, que se baseiam em casos, em fatos reais. Esses filmes são excelentes para serem utilizados como introdução, né, de um texto, ou até mesmo lá no desenvolvimento. É claro que se eu utilizei na introdução a alusão a um filme, a introdução é toda assim. Depois, no desenvolvimento, eu já mudo, eu já trabalho com dados estatísticos numa frase de 2 linhas. Depois, eu utilizo um argumento de autoridade de algum autor. E no terceiro parágrafo, a mesma coisa. E aí eu finalizo o texto também. Posso utilizar na conclusão argumento de autoridade de outros autores. Então, esse modelo que eu trago é um modelo que vai melhorar muito o seu rendimento. Desde quando eu comecei a ensinar redação, eu tive alunos aprovados que seguiram esses modelos, essas redações prontas que eu ensino nas minhas aulas. Para quem gostou, né, desse vídeo e quer dar uma força, inscreva-se, pode se inscrever no meu canal e você vai ter acesso a mais conteúdos, e você também pode deixar o seu like e assistir os vídeos e deixar o seu comentário na descrição do vídeo sem maiores problemas. Chega lá embaixo, comente, pergunte, não tem problema algum. Eu estou aqui para ajudar, para ensinar. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.